Deus Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, agradecidos mais uma vez pela oportunidade que estamos tendo, pedimos nesse momento o auxílio dos irmãos da espiritualidade, trabalhadores desta casa, seus mensageiros, mestre Jesus, que aqui sempre vêm, que aqui sempre estão a nos auxiliar, nos aconselhar, que possamos aprender ao máximo os ensinamentos que nos serão passados pela nossa irmã Sueli. Obrigado mais uma vez. Que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli Machado. Vamos lá. Uma boa tarde para todos nós. É interessante que ontem eu preparei a palestra de hoje, dando sequência, né, ao livro dos Espíritos e tudo. Aí, quando eu acordei de manhã, eu pensei, gente, mas hoje é o Dia Internacional da Mulher. Não tem nada a ver dia de mulher, dia de homens, tudo é bobagem. Mas a gente não podia perder a chance de falar sobre mulher, né? Principalmente nesse momento em que a gente está vivendo, que acho que estão querendo acabar com esse negócio, né? De homem e mulher. Acho que estão querendo acabar com isso. Acho que não vai ter mais, né? De acordo com alguns aí, não tem mais homem, não tem mais mulher. É a ideologia de gênero, uma coisa, como o Divaldo diz, uma alucinação coletiva. Que isso é uma alucinação coletiva. Então, em vista dessa situação aí, né, que a gente está vivendo no planeta, nós tivemos aqui, domingo abordamos sobre essa questão, né, da questão... Se o bem vai se instalar na Terra, né? Se o bem pode se realizar na Terra, quando que isso vai acontecer, a gente já vem falando a respeito. Mas nós não poderíamos, então, deixar de falar sobre a mulher na visão espírita. Por que isso? Porque realmente os espíritos não têm sexo. Né? Os mesmos espíritos criados por Deus simples e ignorante, quando Deus criou os espíritos, ele não criou nem homens nem mulheres, ele criou espíritos. Espíritos que iam fazer a evolução através das reencarnações, das vivências, das escolhas, né, que iriam fazer. Então, para os planos materiais, pelo menos esse que a gente está vendo, que tudo que a gente fala é para esse planeta que a gente está vivendo aqui. Porque é uma infinidade, né? O universo é lotado de moradas da casa do Pai, cada um com a sua característica. Mas pelo menos no nosso planeta aqui, no planeta Terra, esse planeta de provas e expiações, que tem tantos números espalhados pelo universo, também de provas e expiações, mas cada um com a sua característica, né? Cada um com a sua forma de ser, cada um oferecendo a parte física para que os espíritos possam reencarnar, e cada um do seu jeito. Pelo menos no nosso planeta, nós temos homens e mulheres que ao se unirem, ao unirem seus gametas masculinos e femininos, geram formas, geram corpos através do material genético, tudo guiado e supervisionado pela alma, pelo espírito, que é ele que comanda. Então, no nosso planeta, né, nós temos essa conformação de masculino e de feminino, de homens e de mulheres, embora estejam querendo acabar com essa história aí. Mas isso é outra conversa para outro dia. Aliás, nós já até fizemos uma abordagem aqui sobre essa ideologia de gênero e vou voltar a fazer, porque realmente isso aí, como o Divaldo falou, é uma alucinação coletiva, né? Mas vamos seguir aqui o que os espíritos têm a nos dizer sobre essas almas reencarnadas em corpos femininos, né? Porque não existe essa questão, não, é homem ou é mulher no mundo material, ou é homem ou é mulher.
Mas o espírito que reencarna num corpo masculino, ele pode reencarnar num corpo feminino, dependendo da necessidade kármica que ele tenha, né? Do que ele tem que desenvolver. Então, vamos acompanhar aqui algumas coisas. É longa e penosa a injustiça praticada contra a mulher desde o princípio da humanidade. Por sua aparência mais frágil, corpo mais delicado, a mulher foi sempre considerada inferior ao homem, sofrendo discriminação em todos os tempos. Ainda hoje, em nossos dias, mesmo em países adiantados, ainda vemos resquícios discriminatórios, né? Nas profissões, por exemplo, ainda existe essa realidade onde uma mulher exercendo a mesma função do homem, ela ganha menos, o salário é menor, né? E ainda existe aquela fala, isto é serviço de mulher. Não é? A gente vê as mulheres que lutaram tanto, né, para se emanciparem e para ficarem pela igualdade, né, e nós vamos ver essa questão aí. O que ela conseguiu até hoje, que eu entendi, foi acumular serviço. Foi acumular tarefa, né? Porque realmente, até hoje, nesse mundo em que nós vivemos aqui, nesse tempo, nesse século, ainda existe esse preconceito, né? De que não pode, tem o trabalho da mulher e o trabalho do homem. Eu falei, onde está escrito? Onde que está isso? Porque não existe essa possibilidade, né? Uma coisa não é trabalho de homem ou trabalho de mulher, não é bem assim. Então, a gente vê que a mulher ela vem sendo discriminada há muito tempo, né? Sempre foi dessa forma. Nós temos culturas ainda nos nossos dias em que as mulheres não podem mostrar o rosto. Elas ficam totalmente cobertas, né? Tapadas, não podem mostrar nem o tornozelo. Então, é uma coisa absurda, mas isso ainda existe, porque o nosso planeta é um planeta de provação e expiação, e quem está aqui não é superior, não é um bom espírito. Na maioria, somos espíritos inferiores que carregamos essas coisas, esses estigmas e os nossos vícios e paixões, né? E aí o egoísmo falando mais alto, acontece isso aí, né? Essa discriminação é algumas vezes permitida inconscientemente pela própria mulher, condicionada que foi durante séculos a viver em função da vida do homem e a se considerar ser acessório e não principal ou igual. Até um tempo atrás, a igreja discutia se a mulher tinha alma. Há pouco tempo, não tem muito não. Tem muito tempo não, houve essa discussão se a mulher tinha alma. Então é algo tão absurdo, né, que a gente vê. Agora, a gente ainda vê hoje famílias que ainda criam os seus filhos com esse preconceito, com essa discriminação. Os meninos da família podem tudo, as meninas não podem nada, os meninos não precisam fazer nada, podem largar tudo jogado, tudo porque tem uma pai ou mãe que obriga a irmã a ir lá e arrumar as coisas do irmão. Ainda existe esse tipo de coisa. Então, realmente, né, as crianças vão crescendo, às vezes, num núcleo familiar ainda cheio de preconceitos, né, cheio de coisas. Hoje, quando eu chego na casa dos meus filhos, que já estão casados e já constituíram família, que eu vejo meu filho lá lavando uma louça, ajudando, dando banho nas crianças e fazendo essas coisas, ali, parceiro, né? Isso me dá uma alegria enorme. Eu ainda falo, nossa, eu acho que pelo menos nisso eu dei certo, né? Porque realmente nunca, hoje, nos dias de hoje, isso não pode mais ser dessa maneira, né? Então, tem que existir aí o companheirismo, a parceria, embora nós vamos aprender aqui na doutrina que existem funções determinadas e discriminadas, ou melhor dizendo, separadas, né?
Então, vamos ver. No outro extremo, encontramos, quer dizer, enquanto a gente encontra essa exploração e esse preconceito, né, com a mulher, no outro extremo, encontramos a discriminação provocada por um feminismo exagerado, rompendo todas as barreiras de forma impetuosa e inconsequente. O ser acessório se vinga do ser principal, sobrepondo-se a ele a qualquer custo. É importante isso aqui, ó, a qualquer custo. E está sendo assim, a qualquer custo. Não estão pensando em absolutamente nada, não querem saber. É um movimento, às vezes, tão fora, né, da coerência, da lógica, da noção das coisas, né? Existem movimentos feministas tão radicais, tão mesmo, e são extremamente influenciadores, a ponto de não é ficar achando, né? Não tem mais esse negócio de falar assim, a mulher, ela é dona do corpo, ela é dona do corpo dela, ela tem que aceitar, as pessoas têm que aceitar se ela quiser abortar um bebê. Ora, bebê não entra na barriga da mulher se ela não quiser, não. Que ideia é essa? Louca, não é? Então a pessoa perde a noção das coisas. Quer dizer, a pessoa não tem ideia. Então, mas isso também já não está mais surtindo muito efeito, né? Essas coisas. Então, o que está acontecendo? Estão partindo para coisas mais perigosas mesmo, né? Para fazer que o movimento é tão intenso, tão insano, que estão fazendo movimentos para que a mulher odeie a sua função. Que ela odeie o próprio corpo dela, que ela se recuse às funções femininas a que ela foi destinada pela natureza. Aí a coisa está ficando tão feia, tão esquisita, né? Que realmente, se depender dessas criaturas aí, num plano material como o nosso aqui, como planeta, não tem mais criança nascendo, né? Não vai ter mais reencarnação, se for do jeito que está indo. Então, é uma insanidade, é realmente uma alucinação coletiva. É absurdo um negócio desse, né? E porque quando tenta se controlar por outros meios, não, mas a pessoa tem lá anticonceptivos e não sei o quê. Mas pois é, mas a hora que a mulher quer ter, ela tem. Mas para se ter certeza mesmo que isso não vai acontecer, então é aquela coisa, aquele condicionamento mental de que a mulher precisa se odiar, ela precisa odiar ser mãe, ela tem que odiar amamentar, ela tem que odiar ter as funções femininas. Então isso aí está botando, a coisa está chegando a um ponto insano. Né? É o que está acontecendo. Eu tenho conversado com algumas pessoas que eu falo, não posso estar ouvindo isso de você é louca, você enlouqueceu. Você enlouqueceu? Que isso? Né? Então, mas é o que a gente está vendo, quer dizer, é aquela questão, né? As máscaras caíram, só ficou esse pano aí na boca igual uma mordaça, né? Porque realmente as pessoas estão se colocando à mostra, né? Mas o mundo piorou. Não piorou nada. Pelo contrário. Estão tirando a cortina, estão tirando o véu. Né? Não tem mais verniz social, não tem mais nada. Pouco me importa o que você pensa, eu penso assim, está acabado, é problema meu, você não tem nada com isso. É assim que a coisa está, nesse nível, né? Então, estão se recusando, inclusive, a raciocinar, né? A pensar, a raciocinar. E aí aconteceu isso aí, né? O ser acessório se vinga do ser principal, sobrepondo-se a ele a qualquer custo. A qualquer custo. Então, é uma coisa de louco mesmo, né? Se numa segunda fase, como consequência de seu forçoso ingresso no mercado de trabalho e acesso aos meios de informação, a mulher toma consciência de seus direitos e passa a lutar por eles. Justo,
lícito, lógico, claro que sim. Por que essa discriminação? Não existem espíritos masculinos ou espíritos femininos. Existem almas encarnadas em corpos masculinos e almas encarnadas em corpos femininos. É isso que existe. E ninguém é superior a ninguém ou inferior a ninguém por esta razão, né? Existem as almas mais evoluídas, tanto almas que estão encarnadas em corpos femininos quanto em corpos masculinos, mas não tem nada a ver com o sexo do corpo físico. Elas não vão ser mais inteligentes porque elas estão num corpo masculino ou feminino. E sim, as almas se tornam inteligentes e sábias pela evolução, pelo conhecimento, pelas qualidades e virtudes adquiridas ao longo da sua caminhada evolutiva, independentemente do sexo em que ela está ocupando em determinada fase da sua vida, do seu aperfeiçoamento num corpo masculino ou feminino. Até pouco tempo era assim, né? O homem mandava no mundo. Eram dele o pensamento, a ação e a expressão. A mulher reinava no lar. Tinha esse apelido, rainha do lar. Eu falei, se alguém me der uma faixa dessa, eu acho que eu mando prender. Mando prender, criatura, boto na grade. Eu acho que eu devia ter feito direito, sabia? Eu devia ter feito o que eu fiz, devia ter feito direito, porque realmente, sabe, eu tenho umas coisas estranhas aí. Olha só, a mulher reinava no lar. Para ela restava o sentimento, a introspecção e a reflexão. Não podia abrir a boca dentro de casa. Não podia dar uma opinião, não podia falar. Era só isso aí. Sentimento, introspecção e reflexão. Só o homem podia ditar normas. Então é uma história bastante dolorida, né? Os espíritos dizem, e não está tão diferente, não. Em alguns núcleos familiares não está tão diferente, não. Existe ainda aqueles que batem com força em cima da mesa e ainda falam, quem é o homem da casa? Tá? Aí todo mundo baixa. Pois é. Isso ainda existe? Existe. Claro que sim, e não é pouco, não. Né? Não é pouco, não. A submissão feminina ainda está muito enraizada nos núcleos familiares aí, né? Tem até música, né? Para a mulher, a rainha do lar. Tem uma música, assim. Devia ser proibida tocar, né? Devia ser proibida, devia ser caçada. Mas, graças a Deus, as coisas estão aí caminhando para uma modificaçãozinha. Só que é aquela história, né? Toda invenção, quando ela surge, ela não é para fazer mal para ninguém, mas acaba assim, né? Imagina quando Santos Dumont não se suicidou somente por causa disso, não. Mas quando ele viu a invenção dele ser usada para guerra, para matar, foi um desgosto e uma tristeza muito grande. Então, o problema não são as coisas que surgem, não são as ideias que surgem. O problema são o que as pessoas fazem com essas ideias, que as transformam distorcidamente em ideologias. O que é uma ideologia? Alguma coisa pessoal. Não tem nada a ver com o que é na realidade, né? Então, vamos lá. A modernização econômica, a revolução do comportamento e o feminismo abalaram os alicerces desse modelo rígido. Sem dúvida, mas era para abalar mesmo. Não era para dar no que está dando, mas era para abalar mesmo, porque isso aí não é mais possível, não tem mais cabimento, né? A gente não estava vivendo lá na Idade da Pedra, aonde a fêmea, que era mais aceita e tudo, era agarrada pelos cabelos e jogada dentro da tenda lá e violentada. Não é? A gente não está mais vivendo nessa época, embora ainda estejam acontecendo casos bem iguais aí, né? Bem semelhantes, e o número de feminicídios está aumentando absurdamente. Não é nem que esteja aumentando, é porque está aparecendo mais, né? Está aparecendo mais e elas ainda continuam com muito medo de denunciar, né? Todas caem da escada, todas batem, todas sofrem um acidentezinho, né? Nunca é um espancamento pelo
companheiro, entre aspas, nunca é por isso, mas na verdade a gente sabe que é dessa forma, né? Então a igualdade é bem-vinda, mas não se teria passado por cima de diferenças fundamentais? Isso é o ponto-chave da mulher na visão espírita. Não se teria passado, esse movimento enlouquecedor que está por aí, não está passando por cima de diferenças fundamentais. A diferença principal é a própria biologia. Essa é a principal, gente. Não tem, já está mostrando isso aí, é diferente. O cérebro masculino, ele trabalha diferente do cérebro feminino. Não é igual. É bem diferente. A mulher, a alma encarnada num corpo feminino, ela consegue fazer os dois lados funcionarem ao mesmo tempo. E o homem não pode ainda fazer isso. Ele não tem, é extremamente inteligente, mas ele tem dificuldade. Não é a mulher, ela atende um telefone, ela troca uma fralda de um filho, ela fala não sei com quem, com o outro, e vigia uma panela lá no fogo ao mesmo tempo. Né? Mas a gente sabe que a alma encarnada num espírito, num corpo masculino, a alma encarnada num corpo masculino, tem alguns focos, né? Já foi estudado o cérebro masculino e o feminino. A visão que o homem tem para frente é perfeita e alcança longe, mas ele tem dificuldade pela periferia aí, né? É igual achar as coisas dentro de uma gaveta, achar as coisas dentro de uma geladeira. Se não tiver aqui assim, ó, não acha não. Se tiver que levantar uma roupinha do lugar, não vai achar não. Não acha nada na geladeira. A gente não precisa esconder nada. Não precisa esconder nada deles, eles não acham nada. Mas isso é por conta das funções diferentes. Lá naquele início, o espírito encarnado, né, no corpo masculino, ele tinha a função de proteger, de olhar, de vigiar. Então, a visão dele, frontal, era impressionante. Já a mulher, ela ficava com a prole em casa, tinha que proteger. Ela acostumou a ser uma antena parabólica. Qualquer barulhinho atrás, aqui do lado, ela está ouvindo, está atenta, enquanto que para frente ela tem mais dificuldade. Eu não sei se vocês já observaram, é interessante, quando chega um casal num restaurante ou num qualquer outro lugar assim que vai se sentar, é tão natural que o homem procure uma cadeira para ele sentar, que ele fique de frente para a entrada. Quase sempre é assim. Se tem a mesa e alguém vai se sentar de costas para a entrada, vai ser a mulher. O homem, ele quer ver, ele quer observar, porque é dele essa coisa de proteção mesmo, de estar atento a tudo e qualquer coisa ali na frente. Então, é natural essa tendência aí, né, que o homem tem e a mulher. Eu vejo muito isso na minha família, porque eu fui a menina durante muito tempo, né? Eu tenho irmãos, primos, e filhos, tudo homem. Então eu fiquei assim, então eu percebo tanto isso. Eu digo assim, pode deixar, eu vou sentar de costas. Não tem problema nenhum. Então é engraçado isso, porque a gente vê que são situações diferentes que vão reforçando o que a doutrina espírita vai nos ensinando. Então, existem diferenças fundamentais que não podem ser ignoradas na questão da alma estar num corpo masculino ou feminino. A mulher, em sua natureza psicológica profunda, revela a função de quê? De dar forma, de nutrir, de proteger, de organizar o espaço, ajudar o homem aqui, a humanidade no caso, né? Todos, né? A não se perder em sua própria busca, ela é mais centrada naquela atividade dela, por causa da força dos hormônios, de tudo que vai acontecendo no corpo da mulher, que faz muita diferença, né?
possuem um contato direto, profundamente intuitivo com o conhecimento. Então, são funções que ela tem, que a levam a desenvolver coisas que no espírito encarnado, num corpo masculino, é mais difícil para eles. Muito mais difícil. Lembranças de certas coisas. O homem é sempre mais pragmático, mais prático do que a mulher é mais detalhista. São muitas as diferenças. E isso é pela força da circunstância material mesmo, né? Os homens não têm menarca, né? Pois é. As mulheres, algumas enlouquecem diante delas. E não é para menos. É algo que eu nunca experimentei assim nesse ritmo. Mas eu tenho amigas que elas surtam. Então, é muito difícil. Nós somos muito assim influenciáveis, né? O nosso comportamento é muito influenciável pela nossa organização física. Há uma influência muito grande nisso. E com biologias totalmente diferentes, não é para menos, né? Há mais aqui uma observação de Rui Barbosa, é uma fala de Rui Barbosa, que é aquela inteligência maravilhosa, né? A mais inocultável de todas as influências que atuam sobre a formação da natureza humana, em todos os seus elementos, é a mulher. A educação da mulher contém em si a educação do povo, como a terra-mãe contém no seio o mundo infinito da vegetação. Então é linda essa citação de Rui Barbosa, e depois nós vamos ver ali para frente uma outra também muito interessante. A valorização da mulher veio a ser coroada com a codificação do Espiritismo. O Consolador prometido pelo Mestre acelerou esse processo de valorização da mulher. Revelou que o espírito não tem sexo, que reencarna ora em corpos masculinos, ora em corpos femininos, conforme necessidades de reajuste e aperfeiçoamento. Percebe? Por isso que eu coloquei aqui. Rosinha, né? Eu costumo colocar vermelho. Hoje eu coloquei rosinha. Então, olha aí, ó. Revelou que o espírito não tem sexo, que reencarna ora em corpos masculinos, ora em corpos femininos, conforme necessidades de reajuste e aperfeiçoamento. Então, conforme as necessidades que o espírito tem que passar aqui no mundo, ele vai reencarnar ou como mulher ou como homem. Agora, essa reencarnação, ela não fica mudando a cada vez que o espírito reencarna, não, que isso é complicado, não é tão simples assim. Há tanta diferença entre o comportamento e o pensamento de um espírito encarnado num corpo feminino e de outro encarnado num corpo masculino, que quando ele reencarna e tem que mudar a sua polaridade sexual, o corpo, né, vai reencarnar num corpo diferente, ele passa por um processo de adaptação psicologicamente falando. Ele tem que se adaptar a uma psicologia feminina no preparo da reencarnação dele, para que ele possa reencarnar num corpo feminino e vice-versa. Em algumas situações, a gente vê que isso não aconteceu totalmente. Não é muito difícil a gente conviver com determinadas pessoas que têm corpos masculinos, mas tem uma alma feminina ali. Não estamos falando de homossexualidade, não, tá? De jeito nenhum. A homossexualidade, ela é caracterizada pela prática com o mesmo sexo, pela exteriorização do sexo com o mesmo sexo. Eu aqui não estou falando de homossexualidade, e sim de almas femininas num corpo masculino, todas as funções masculinas, tudo direitinho, mas tem um comportamento mais masculinizado, até se veste de uma forma mais masculina, mas são mulheres,
são femininas e homens também. Às vezes tem aquela delicadeza no falar, né? Extremamente educados e assim, muito femininos, mas são homens. Eu tenho 2 primos assim, gêmeos, inclusive, né? Eles foram gêmeos, primos da minha mãe, nem são meus primos diretos, mas eram 2 almas encarnadas em corpos masculinos que a gente brincava, gente, mas vocês são meninas, vocês são mocinhas. E ambos apaixonados pelas mulheres, casaram, muito bem casados, sem problema nenhum, não eram homossexuais, mas eram extremamente delicados. E na casa era interessante porque as funções femininas eles gostavam de atuar, de fazer, né? Então, assim, muito, a gente vê muito isso. Aí tem sempre, né, alguma maledicência ali, mas é gay, não é nada. É uma alma feminina, ela fez uma adaptação psicológica, mas não completou. Então, ela veio num corpo masculino. Porque quando há essa inversão de polaridade, isso não causa homossexualidade em ninguém, não. A menos que o espírito já traga problemas de outras vidas nessa aplicação do sexo. Isso é para outra conversa também, que a gente já teve aqui. Mas estamos falando de reencarnação com mudança de polaridade, com o espírito consciente da tarefa que ele veio realizar aqui. Então, o espírito, para que ele ocupe um corpo masculino, ele passa por todo um processo de aprendizado, de mudança de psicologia masculina para a feminina e vice-versa, para que ele possa enfrentar os problemas que ele vai ter na encarnação nesses corpos com polaridade diferente daqueles que eles ficaram, às vezes, várias encarnações tendo. Então, o espírito passa por muitas encarnações em corpos masculinos, quando precisa de trocar a polaridade, e vai precisar, porque quando fala que ora em corpos masculinos, ora em corpos femininos, não quer dizer que é uma encarnação sim, a outra não, não é isso. Um tempo ele passa em corpos masculinos, depois ele vai ter que passar por corpos femininos, e isso é realmente necessário. Não é uma opção, não se trata de uma escolha, é uma escolha para ele fazer o resgate naquela vida. Mas não é uma escolha do espírito assim, eu quero só reencarnar em corpo masculino, eu quero só reencarnar em corpo feminino. Não, não tem essa opção. Porque as funções são diferentes, a realidade da vida é diferente, o aprendizado é diferente. Então, há necessidade que o espírito reúna o conhecimento em todas as áreas. E ele, então, vai ter experiências em corpos masculinos e em corpos femininos. Consagra a doutrina espírita, né? O espiritismo consagra a igualdade de direitos, mas a diferença de funções. E isso é óbvio, isso é lógico, né? Declarando todo o privilégio concedido a um e a outro, contrário à lei de justiça. Então, todos são iguais, com diferenças de funções. E isso não é difícil compreender a partir do momento que o corpo do homem é diferente do corpo da mulher. Isso é óbvio, né? É óbvio. Então, não tem nem que se discutir isso aí, né? Na 817, Kardec pergunta: o homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Os espíritos respondem com outra pergunta. Olha aí, que bacana. Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então, qual a diferença? Nenhuma, né? Então, é igualdade perante Deus. Até porque os espíritos são os mesmos, né? Então, não tem essa diferenciação de jeito nenhum. Jesus, se a gente for pensar, Jesus foi quem mais valorizou a mulher na trajetória dele aqui no mundo. Como Jesus valorizou a mulher. Madalena, por sinal, como Jesus valorizava Madalena, a ponto de ter várias obras aí, falando que ela era namorada de Jesus. Qual seria o problema dela ser namorada de Jesus? Eu não vejo nenhum. Agora, em se tratando da tarefa e da missão dele aqui,
não faria muito sentido Jesus constituir uma família consanguínea direta, com filhos, mulheres. Por quê? Não, porque não tinha a ver com a própria função dele aqui, que dos 30 aos 33 ele deu o recado dele. Ele veio para isso. Não tinha problema nenhum, né? Que houvesse essa possibilidade que Jesus pudesse ter uma namorada. Não é problema nenhum. O negócio é que não ia condizer muito com a tarefa e a função que ele veio realizar. É a mesma coisa que Chico falava, né? Quando falavam que Chico era homossexual, porque ele era todo delicadinho, todo assim. Ele uma vez, até numa entrevista que ele deu para a Hebe, ela estava assim, de repente ele falou assim: minha filha, pergunta o que você quer perguntar. Ela foi ficando vermelhinha. Ai, Chico, aquele jeitinho dela, você está me deixando uma... Minha filha, mas não tem problema nenhum. Pergunta, você quer saber se eu sou homossexual, não é? Ela quase morreu, né, naquele momento. Ele falou, não, é porque a minha tarefa na Terra não incluía essa atividade. A minha posição aqui na Terra, com a minha mediunidade, eu precisava de realizar essa tarefa que eu realizo, não incluiria eu ter aquela família ali, porque eu precisava concentrar a minha energia nisso aí. E é tanto trabalho que eu faço aí nessa parte mediúnica, e a mediunidade me dá esse sentimento, essa coisa mais sensível. E eu pareço uma moça mesmo às vezes, né? Ele falou assim, tem hora que até eu me assusto, eu pareço uma moça, né? Mas eu não sou homossexual, não. Apenas a minha energia está toda direcionada para a mediunidade, que eu não tenho tempo para isso. E a minha própria organização física, ela não desenvolve hormônios que, de repente, eu precisaria para exercer minhas funções masculinas. Né? Então, é interessante por isso, a gente vê como que nós somos influenciados, a nossa atitude, também pela organização física, né? Na parte hormonal, que é um ponto-chave, né, nos corpos ainda aqui do planeta Terra. Então, os espíritos, deixa eu ver se eu pulei algum aqui, não. Deus, então, não deu a ambos a inteligência do bem e do mal para a faculdade de progredir? Então, tanto faz, corpo masculino quanto feminino, né? Então, essa questão aí, Jesus valorizou muito. Tanto que quando ele retornou em corpo espiritual, quem o viu, ele apareceu pela primeira vez para Madalena, para uma mulher. Então, ele valorizou quantas foram as mulheres na época de Jesus, foram as que mais compreenderam a mensagem de Jesus e aquelas que entravam cantando na arena para serem devoradas pelos leões, seguindo Jesus. Então, elas tiveram um valor imenso na época de Jesus. Jesus foi o primeiro que veio realmente valorizar muito a mulher. E o Espiritismo veio seguindo aí, como consolador prometido por ele mesmo, né, a dar um valor enorme a essas almas encarnadas em corpos femininos. Os espíritos, eles dizem, devem progredir em tudo. Cada sexo, como cada posição social, oferece-lhes provas e deveres especiais e novas ocasiões de adquirir experiências variáveis nos campos feminino e masculino. Então, um espírito encarnado num corpo feminino, ele desenvolve ternura, humildade, delicadeza, sentimento, intuição, amor, tudo que é necessário para a própria evolução do ser, né? E no corpo masculino, por causa das funções e até da organização física masculina, ele desenvolve muita energia, muita força, poder, racionalismo, iniciativa. Né? Então, a gente vê que são funções diferentes e que o espírito tem a oportunidade de, quando estar encarnado como num corpo masculino, desenvolver aquelas que ele não consegue quando ele está reencarnado num corpo feminino.
Os corpos masculinos são mais musculosos, têm mais força física, né? Tem mais força física. As mulheres são mais frágeis na questão da força física. Claro que, se elas quiserem, elas se desenvolvem. E ficam também com corpos horrorosos, né? Porque eu vi uma outro dia que eu me assustei. Eu falei, gente, que é isso? Parece que implantaram uns caroços na pessoa, assim, costuraram e depois, sei lá, alisaram com a massinha, com uma base qualquer. Era um monte de caroço, parecia que não tinha um corpo definido, não. Era muito esquisito isso. Então, a gente vê que realmente o colinho da mãe para o bebê é mais macinho, né? É mais macinho. A minha netinha, ela fica assim, vovó, você tem um bracinho tão molinho, tão gordinho. Ela adora deitar aqui. Então, não é por acaso que a gente tem essa maciez, né, na pele, no corpo, mais que o corpo masculino, que é necessário em outras áreas, né, do trabalho. Fisicamente, a mulher é mais frágil do que o homem, por exigência das funções especiais que exerce. Fisicamente, não é que ela não tenha força, porque a mulher aguenta dores que o homem tem medo só de pensar em ter que aguentar. Eu acho que se o homem tivesse que ter um filho normal, ele morreria antes, de susto e de pavor. Acho que ele ia morrer. E se ele tivesse que aguentar as dores de uma dismenorreia, eu acho que ele também morreria antes, né? Porque é intensa, embora ele também enfrente outras que são comuns a homens e mulheres, no caso, né? Cólica renal, mas a gente enfrenta a cólica renal, mas enfrenta também a do parto. Pelo menos eles é só essa cólica renal aí, não tem a do parto, né? Mas, por outro lado, a sintonia com aquela alma reencarnada, com aquele corpinho se formando ali dentro do ventre materno, formando aquele laço, isso é sublime, isso é divino, compensa. Tanto que ela tem 3, 4, 5, a minha bisa teve 10 partos normais. Era para não ter nem o segundo, né? Dependendo do primeiro. Mas depois ela esquece porque as bênçãos e o retorno são grandes e ela intuitivamente sabe que essa é a função dela. Essa é a função dela. Gestar e parir. A função feminina, não as atribuições gerais, mas eu digo assim, a função biológica dela é essa aí, né? Porque a gente ainda não viu nenhum homem parir, né? Ainda não, mas pelo jeito que está indo, a gente está até com medo de ver o que pode acontecer por aí, né? Então, fisicamente, a gente diz fisicamente, não é aguentar a dor física, não, porque isso já não é nem na parte física, é mesmo também na parte moral, na força moral e psicológica da mulher, que é do espírito, que não é da mulher nem do homem, é dele, né? Da própria alma em si. A debilidade física da mulher não a coloca na dependência do homem para ser escravizada. Está lá na 820, no Livro dos Espíritos. A força física pertence ao corpo, mas a força moral e intelectual pertence ao espírito. Aí não tem masculino nem feminino. Tanto o homem quanto a mulher são fortes na força moral, um e outro. A força física, ela pertence ao corpo. Essa, o homem ganha da mulher. E na força moral, também pode ganhar. Depende dele, depende dela, depende da evolução do caráter de cada alma encarnada num corpo masculino e feminino. Não é porque está num corpo masculino que não vai ter caráter e vice-versa, não é assim, né? Então, separando as coisas, a força moral pertence à alma e não ao corpo físico. Kardec faz um comentário a essa questão interessante. Ele fala: Deus apropriou à organização de cada ser as funções que ele deve desempenhar. Se deu menor força física à mulher,
deu-lhe, ao mesmo tempo, maior sensibilidade e em relação com a delicadeza das funções maternais e a debilidade dos seus confiados aos seus cuidados, dos seres confiados aos seus cuidados. Então, tudo foi planejado, né? Como Deus, que é essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Na 821, está lá também uma pergunta interessante dos espíritos. As funções a que a mulher foi destinada pela natureza têm tanta importância quanto as conferidas ao homem. Então, olha a pergunta. Eu não ia nem colocar, eu ia só desenvolver a questão na resposta, mas eu achei importante, porque as perguntas de Kardec são tão importantes quanto as respostas, porque Kardec colocava muito bem as palavras, né? As funções, funções, não é se o espírito é, né, mais importante que o outro, não. As funções a que a mulher foi destinada pela sua biologia, pelo seu corpo, pela natureza, né? Pela biologia, pela natureza, tem tanta importância. Olha o tanto aqui. Que importância? Tem, claro. Tira o tanta daí, vai continuar tendo importância, mas tanta. Vem aí uma coisa mais, né? Tem tanta importância quanto as conferidas ao homem. Comparando essas importâncias, eles dizem sim, e até maior. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Aí olha o que Rui Barbosa fala aqui também, que é uma graça. No colo de uma mãe, forma-se o que há de maior e de mais útil no mundo, um homem honesto. Pode ser que depois ele não queira, né? Mas ela dá essas primeiras, ela recebe, né? Quando o bebezinho sai da barriga da mãe ali, né? Da barriga da mulher, não é a mãe, é a mulher. O bebezinho, quando sai da barriga da mulher, imediatamente o médico vem e coloca ele no peito da mulher. E tem casos tão interessantes que a criança se aconchega de uma... mas ela está saindo do útero, da casinha dela, só que ela já saiu da casinha. E esse é um grande problema para ela, né? Porque lá dentro da barriga, ela estava protegida, é o primeiro cantinho dela, ela estava protegida, nada acontecia ali, né? Mas ela, pela cesárea, então, que não faz muito esforço, né? O parto normal, quando ele é possível, ele é bem melhor. Não só para a mãe, quanto para a criança que está nascendo, porque ela se esforça. Ela está muito imprensadinha lá na barriga, né? Naquele movimento que ela não tem muito para se mexer. Quando ela sai, ela vai fazendo um esforço, ela vai se fortalecendo. É igual a borboleta. Não é quando a lagartinha está lá dentro do casulo, ela está toda encolhidinha lá dentro, toda apertadinha lá dentro. E quando ela começa a sair, que ela já virou borboleta, que ela não é mais lagarta, ela não é mais uma crisálida, ela já é uma borboleta, ela começa a rachar o casulo, e é muito interessante, é muito bonito de se ver aquilo ali. Mas ninguém pode ajudar. Não pode ajudar, tem que deixar ela fazer isso. Porque é o esforço que ela faz para sair daquele casulo, para sair daquela casquinha, que fortalece suas asas. Se ela for ajudada, ela não vai voar. Ela não vai ter força para voar. Então, ela fica ali, ela vai se esforçando, vai abrindo as asinhas, ela vai fazendo aquele esforço, quando ele arrebenta, ela voa. Então, no parto normal, aquele caminhozinho que o bebê faz, para também ele se estica, ele se esforça para sair, é mais dolorido para a mulher? É mais. Mas, em compensação, o pós-parto é melhor para ela poder se recuperar, não tem cirurgia, né? E a criança não é arrancada da barriga.
Ela não é arrancada, que é na cesárea é isso que acontece, né? Ela está quietinha lá e puxa. Alguns médicos são mais carinhosos, são mais atentos a isso, né? E fazem de um parto cesáreo um parto bem parecido com o parto normal. Mas não são todos, eles querem sair, querem... É mais fácil, porque parto normal demora. Quase nenhum médico hoje quer fazer parto normal, porque fica esperando a hora que o bebê quer nascer, né? Mas é mais interessante esse esforço que ele faz para ele sair. Quer dizer, é algo assim, realmente inimaginável para alguém descrever. Não tem como, a gente não consegue imaginar uma forma de descrever esse momento aí. Então, naquela hora, ela é a primeira que recebe, ela vai ou amamentar ou não, mas ela vai dar a colinha, ela vai ficar, é ela que recebe. Espíritos encarnados em corpos femininos ou masculinos. É ela que está recebendo ali. Hoje está tão bacaninha também, que não era assim antigamente, só os partos em casa, né? Mas mesmo assim, os pais ficavam muito separados, mas hoje isso foi um progresso também. Os pais estão muito participantes da hora do parto, não só cesáreo quanto normal também. E os pais ficam juntos ali, né, com o bebezinho. Isso é muito legal, quando o pai quer, né, ficar, porque nem todos querem. Então, Rui Barbosa foi muito feliz nisso aí. O que não quer dizer que uma mãe amorosa, que uma mãe dedicada, vai forçosamente criar um filho honesto. Ela vai dar as condições, ela vai ensinar, mas ele tem livre-arbítrio, é uma alma que está reencarnando, que traz um acervo de outras vidas e fez suas próprias escolhas ao encarnar e vai ter que dar conta delas aqui também. Então, é claro que essa responsabilidade não é total dos pais. Está no Livro dos Espíritos que os pais só serão responsáveis por algo de errado que der com os filhos se eles não deram os valores necessários. Se eles faltaram com a atenção, com os valores e com a educação. Se fizeram a parte deles, não tem responsabilidade nenhuma. Não serão responsabilizados por isso. Né? Porque as almas, hoje, quando a gente olha para os nossos filhos, né? Eu ontem ainda estava conversando com uma amiga e ela falou assim, esse mundo do jeito que está isso aí, gente, o que vai ser dos nossos netinhos? Eu falei, vai ser o que eles escolheram para eles. Lá vem você essas coisas, eu não entendo disso não. Eu falei, deveria querer entender. Eu falei, quando você olha para a carinha de seus netinhos, bonitinhos, rosadinhos, tão engraçadinho, né? Sabe quem está ali? Você não sabe, né? Eles têm que ter essa fase aí bem infantilzinha, no reino da inteligência superior, é a infância mais longa, né? Porque precisa de receber valores na primeira infância, principalmente, porque senão depois, na adolescência, quando o espírito começa a desabrochar para o que ele veio fazer, aí a coisa pode complicar muito. Já não depende mais dos pais. Os pais passam a ser somente orientadores, auxiliares ali, porque o espírito está desabrochando e está acordando e tomando consciência para o que veio. Então, se ele recebeu valores da primeira infância, ótimo. Se ele não recebeu, aí vai ser um pouco complicado, né? E a mãe é a primeira que tem essa tarefa aí maravilhosa, né? De ficar ali com os bebezinhos no primeiro momento. Nessa 222, tá lá. Os homens, sendo iguais perante a lei de Deus, devem sê-lo igualmente perante a lei humana? E eles respondem, este é o primeiro princípio de justiça. Aí cai naquele problema que a gente sempre ouve, que é a fórmula certa para dar tudo certo na vida da gente. É isso aqui, ó. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam. Então, explorar, seja espírito em corpos femininos, masculinos, ainda na infância, seja o que for, a gente só pode fazer ao outro aquilo que a gente deseja que
seja feito a nós. Isso pode ser um problema? Ah, mas isso aí pode não dar certo também. Eu posso querer para mim e o outro não gostar do que eu quero para mim. Então, aquele que vai fazer o que é bom para ele pode não ser bom para mim. Só que isso não é mais da nossa responsabilidade. Se eu estou fazendo para o outro o que eu quero que o outro me faça, é porque eu entendo que aquilo ali é o melhor. Ainda que não seja o melhor, mas o meu conhecimento é esse. Eu não posso responder por conhecimentos maiores, eu ainda não tenho conhecimentos melhores. Então, o que eu entendo ser certo é isso. Se não for certo para o outro, aí a culpa não é minha. Porque a nossa responsabilidade será na proporção do nosso conhecimento. Se eu sei que isso está errado, eu não devo fazer. Mas se eu não sei que está errado, e eu não tive a oportunidade de saber se está errado, eu vou fazer o que eu penso. Então, se é o que eu penso, é o que eu faria para mim, eu não estou errando. Então, isso é uma medida muito certa. É uma medida que vai nos dar realmente aí a oportunidade de dar certo nessa vida. Porque nós só seremos cobrados por aquilo que a gente já entende ser errado. O que a gente não entende, não dá, né? De acordo com isso, para uma legislação ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher? De direitos, sim. De funções, não. Por tudo que a gente já viu, as funções são diferentes. É necessário que cada um tenha um lugar determinado. Que o homem se ocupe de fora e a mulher do lar, cada um segundo a sua aptidão. Gente, vamos entender isso direitinho. Nós estamos em 2022. Então, essa questão aqui, mas a mulher então não pode trabalhar, ela tem que ficar dentro de casa? Não, não é isso. É a tarefa dela. Quando diz assim, é necessário que cada um tenha um lugar determinado, é verdade. Vamos imaginar agora, nesse momento em que esse feminismo louco está aí, tirando todas as funções femininas, aí a mulher resolve que ela não tem que fazer nada, que ela não tem aquela função, o homem também resolve que ele não tem aquela função. Como é que fica as crianças dentro de casa? Como é que fica a educação dessa criança dentro de casa? Porque ela acha que não é função dela, ele acha que não é função dele, e daí? Então fica no achismo, não é? Então não é bem assim. A mulher, ela tem essa primeira função é dela. Ela pode trabalhar onde ela quiser, ela pode fazer a emancipação que ela quiser, mas ela tem essa função. Agora, acordos são para serem acordados, né? Que pleonasmo aí que funcionou nisso aí, porque realmente, quantas famílias optam assim? O pai, às vezes, perdeu o emprego dele. Ele é aquela alma feminina que a gente comentou. Ele é mais dona de casa do que próprio. Eu conheço um casal assim, que ele é a dona da casa. Eu digo, gente, na próxima encarnação eu vou querer um marido assim. Porque ele se preocupa com tudo, ele faz tudo. Ela falou, minha filha, isso aí que está certo. Ó, eu vou trabalhar, ele fica aí porque ele gosta. Então, as funções foram acordadas entre eles. Ninguém fica devendo nada. Ela vai, ele fica, e ele adora isso, e ela também adora o outro. Então, não quer dizer que não possa fazer esse acordo, não é isso. Mas isso tem que existir. A função tem que ser determinada por eles. Porque o que não pode é os dois acharem que eles não têm função nenhuma dentro da casa. Né? Então, não se trata aqui, vamos interpretar direitinho, porque jamais os espíritos e Kardec iam dizer que a mulher tem que ficar em casa, né? Que o homem se ocupe de fora e a mulher do lar, cada um segundo a sua aptidão, mas tem aí, ó, cada um segundo a sua aptidão. Se for a aptidão dele fazer mais o serviço doméstico, ele vai ficar lá e vai adorar. Né? Se não for, tudo bem. George Sand, ela foi casada, acho que é Chopin, não foi Chopin, acho que é Chopin que ela casou com ele, não tenho certeza, mas ele tinha uma alma feminina e ela tinha uma alma masculina. Só que eles eram casados, se adoravam. O negócio é que
Ele escreveu, eu acho que eu estou com um músico certo, depois eu vou verificar, se não tiver, vocês me perdoem, mas eu acho que estou sim. Ele viu a chuva escorrer uma aguinha ali na janela e ele fez uma composição maravilhosa sobre isso e ela tratou de consertar a calha. Funções diferentes, mas cada um na sua aptidão, né? A lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher segue o processo da civilização. Sua escravização marcha com a barbárie. Os sexos, aliás, só existem na organização física, pois os espíritos podem tomar um e outro, não havendo diferenças entre eles a esse respeito. Por conseguinte, devem gozar dos mesmos direitos. Então, igualdade de direitos e diversidade de funções. O resumo é esse. Aqui é um comentário que Herculano Pires faz nos livros que ele traduziu, né? De tradução dele. E que é sensacional também. Aí, ó. Há mais de 100 anos, o Espiritismo indicava a solução exata do problema feminino. Igualdade de direitos e diversidade de funções. Marido e mulher não são senhor e escrava, mas companheiros que desempenham uma tarefa comum, com a mesma responsabilidade pela sua realização. O feminismo adquire um novo aspecto à luz desse princípio. A mulher não deve ser a imitadora e a competidora do homem, mas a sua companheira de vida, ambos mutuamente se completando na manutenção do lar, que é a célula básica da estrutura social. Né? Então, isto é lindo, né? Quer dizer, eu brinco que na próxima eu quero voltar num corpo masculino. Mas aí, a Zé brincava comigo e falava assim, você fica feliz, hein, que você está aqui no Brasil. Vai que você tivesse que andar de burca lá longe, né? Então, realmente, né, a gente só muda de sexo quando há uma razão muito grande para isso, né? Mas as funções são nobres. A função do espírito num corpo masculino e de um espírito no corpo feminino. Tem que haver um entendimento e a noção dessas coisas para não haver aí essa alucinação coletiva que hoje não tem mais homem, não tem mais mulher e as crianças estão crescendo assim e é um problema que nós vamos ter que enfrentar aí, né? Mas como na geração nova a gente aprendeu, lá na Gênesis a gente está aprendendo, né, que a Terra está nesse processo de transição e chegando mesmo bem próximo, aqueles espíritos que vão desencarnando, se continuarem com esses pensamentos aí alucinados, não retornarão para a Terra, e isso já é uma bênção para a gente. E também uma grande ajuda para a gente fazer por onde da gente poder retornar para essa Terra. Vou encerrar com uma homenagem aos homens e às mulheres, aqui num texto maravilhoso de Victor Hugo. O homem e a mulher. O homem é a mais elevada das criaturas. A mulher é o mais sublime dos ideais. O homem é o cérebro, a mulher é o coração. O cérebro fabrica a luz e o coração o amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. O homem é forte pela razão e a mulher é invencível pelas lágrimas. A razão convence e as lágrimas comovem. O homem é capaz de todos os heroísmos, a mulher de todos os martírios. O heroísmo enobrece, o martírio sublima. O homem é um código, a mulher é um evangelho. O código corrige, o evangelho aperfeiçoa. O homem é um templo, a mulher é o sacrário. Ante o templo nos descobrimos, ante o sacrário nos ajoelhamos.
O homem pensa, a mulher sonha. Pensar é ter no crânio uma larva. Sonhar é ter na fronte uma auréola. O homem é um oceano, a mulher é um lago. O oceano tem a pérola que o adorna. O lago, a poesia que deslumbra. O homem é a águia que voa. A mulher é o rouxinol que canta. Voar é dominar o espaço. E cantar é conquistar a alma. Enfim, o homem está colocado onde termina a terra. A mulher onde começa o céu. Então, a importância aí do homem e da mulher, graças a Deus, que a gente ainda pode falar e emitir essas mensagens da importância do homem e da mulher, porque foi assim que Deus nos criou, para que pudéssemos absorver e usufruir desta terra maravilhosa, sendo aqui veículos de transporte das almas que necessitam de reencarnar para fazer suas experiências na Terra, buscando a evolução e o aperfeiçoamento. Muita paz para todos.